Meus amigos e amigas, muito bom dia, ou melhor, muito boa noite a vocês todos. Nós estamos aqui para mais um programa da Escola da Fé. Nós queremos, mais uma vez, mergulhar no coração da igreja, né? O coração da igreja, esse coração riquíssimo, que durante 2000 anos o Espírito Santo foi depositando, né? A doutrina da igreja ali e as suas maravilhas. Mas antes vamos pedir a Ele mesmo a graça, né? Para iluminar a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Nesta noite, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Esta matéria de hoje, dessa nossa aula, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, hoje vamos conversar um assunto muito importante. O que é o purgatório? Nós estamos aí nesse ano santo, ano jubileu, em que o Papa está oferecendo, inclusive, um meio especial para se ganhar indulgências às almas do purgatório. Então, eu acho que nós precisamos entender bem desse assunto. Por isso, eu vou fazer essa aula de hoje. Aliás, aproveito para mostrar aqui o lançamento da canção nova, né? Rezemos pelas almas do purgatório. Olha aqui, um manualzinho de você rezar pelas almas do purgatório. Mas por que nós precisamos rezar pelas almas do purgatório? Será que elas não podem rezar sozinhas, né? E precisam então da nossa ajuda? E a Canção Nova está lançando também aqui um outro, talvez é um relançamento, um devocionário de Santa Rita. Quantas pessoas são devotas de Santa Rita de Cássia? Aqui um devocionário também de Santa Rita. Bom, nós queremos conversar então sobre o purgatório. E eu já começo aqui mostrando a vocês um livro que eu escrevi há já um bom tempo. O Purgatório, o que a igreja ensina. Veja, não é o que eu quero dar minha opinião, não. O que a igreja ensina? O que fala o catecismo da igreja, o que fala os santos doutores da igreja, os papas da igreja falaram sobre o purgatório. Então, é sobre isso aqui que a gente vai conversar e depois também o que são as indulgências, né? Que está ligado exatamente às almas do purgatório. Vamos lá. Desde os primórdios, a igreja já acredita, né, na purificação das almas após a morte, nas chamadas penas devidas a seus pecados que já foram perdoados na confissão. E chama esse estado em que a alma passa, né? Não é um lugar, porque a alma, você sabe, ela é espírito, né? Espírito não ocupa espaço. Então, quando a gente fala de mansão dos mortos, purgatório, é um estado em que a alma está, né? E se purificando. Então, o purgatório, a primeira coisa que nós temos que entender, não é um castigo, veja bem, mas é uma concessão da misericórdia divina. Isso tem que ficar muito bem claro. Que não quer condenar a quem o ama, mas que, por outro lado, não pode ter a visão face a face de Deus. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz que no céu nós vamos ter a visão de Deus face a face. Mas para isso é preciso que a alma esteja perfeitamente santificada, sem qualquer traço de pecado venial, tem que estar perfeitamente purificada. Por quê? Porque Deus é santíssimo, né? E na comunhão com Deus não pode entrar nada que não esteja perfeitamente santo, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, fala exatamente isso. Diz assim,
né? Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver Deus face a face. Ou seja, sem a santidade ninguém pode ir para o céu. Pode conferir carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, a conclusão que a gente tira é que o purgatório é uma ação da misericórdia de Deus. Tanto assim que o grande doutor da igreja, né, São Francisco de Sales, dizia assim: o purgatório é uma realidade muito mais desejável do que temível. Entende? Porque ali a alma que está no purgatório, ela sabe que ela já está salva. Ela sabe que ela vai para o céu. Então, aconteça o que acontecia aqui no purgatório, né? Eu estou salvo. Quer dizer, então, essa esperança supera todas as dores. Então, esta é a realidade, né, das almas do purgatório. Bom, a Sagrada Escritura mostra que mesmo depois de perdoada a falta do pecador, Deus exige satisfação, reparação da desordem que foi gerada pelo pecado. Que o pecado gera uma desordem. Primeiro para o próprio pecador, segundo para a igreja e depois para as outras pessoas. Por exemplo, vamos supor alguém que comete um crime muito grave, né? Matou alguém. Ele pode ser perdoado? Pode. O Catecismo da Igreja fala aqui que não há pecado que a Igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida. É muito interessante isso. Acho que eu até tenho marcado aqui esse número do Catecismo, porque eu acho isso aqui muitíssimo importante, né? Onde é que está? Eu já marquei isso daqui uma vez, né? Talvez eu não ache aqui agora, mas não tem problema. Exatamente diz isso. Parágrafo 982. 982. Não há pecado que a igreja não possa perdoar. Por quê? Porque custou o sangue de Cristo. Custou a morte de Cristo o nosso perdão. O que a gente não pode ser perdoado? Pode ser perdoado de qualquer pecado, desde que, claro, a pessoa esteja arrependida. Mas o exemplo que eu dei, alguém matou alguém, ele causou um prejuízo. Para ele, que se tornou mais pecador, para a igreja, porque ele é membro da igreja. Isso é outra coisa importantíssima a gente entender. O pecado fere a igreja. Por quê? Porque eu sou membro da igreja. Veja, esse dedo aqui é membro do meu corpo. Se eu cortar esse dedo, o corpo inteiro vai sofrer. E o prejuízo para aquela família que ficou sem aquela pessoa que morreu, o prejuízo para a própria pessoa que morreu. Então, a justiça divina exige reparação. Entende? Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Não é? Porque sem justiça não há santidade. Por que você corrige seu filho? Põe de castigo. A justiça? Se você não fizer justiça, seu filho não se corrige. Ele pode virar um marginalzinho. Então, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Veja, a humanidade não podia ser salva mais, porque ninguém podia salvar a humanidade. Então, o que Deus fez para cumprir a justiça? Mandou seu filho ao mundo. Passou pela cruz. Então, aí, na vida de Jesus, você vê a misericórdia de Deus, mas você vê também a justiça. Deus não passou o pano, como se diz hoje, nos nossos pecados. Não, alguém tem que reparar. Não tem homem para reparar, então o próprio Filho veio reparar. Essa é a maravilha da redenção, né? O rei Davi, quando cometeu aquele adultério, aquele homicídio muito sério, ele foi perdoado por Deus. Escreveu até o Salmo 50, o Miserere, né? Porque ele se arrependeu, foi perdoado. Mas ele teve que sofrer a pena de perder o seu filho, fruto do adultério. Depois nasceu o seu Salomão, mas antes do Salomão. Então, a gente vê, né? O próprio Moisés, Arão, eles fraquejaram na fé em dados momentos da sua vida. Por isso, eles foram, pelo Senhor, privados de entrar na terra prometida. Embora a culpa lhes tenha sido perdoada. Então, há uma série de passagens na Bíblia que a gente vê, desde o livro dos Números, Deuteronômio, que mostra isso. Então, sem a correção, a justiça, né, não se tem a santidade.
Bom, o parágrafo 1030 do Catecismo, quando fala do purgatório, parágrafo 1030, ele diz assim, explica muito bem, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, veja bem, completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, olha que beleza, tem garantida essa salvação, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Bom, a própria alma do purgatório, ela sabe que ela não pode ir para Deus, e ela não quer ir para Deus enquanto ela não estiver santificada. Por quê? Porque seria manchar a santidade de Deus. Interessante isso. O parágrafo seguinte, 1031 do Catecismo, diz assim, que a Igreja chama de purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Isso aqui é muito importante. Completamente diferente do castigo. Porque eu já vi gente dizer assim, não, o purgatório é igualzinho ao inferno, só não tem o diabo. Não é verdade. Olha aqui, completamente distinto do castigo dos condenados. E aí o Catecismo diz que a Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, né? Foi lá em 1438, também no Concílio de Trento, que acabou em 1563, né? Fazendo referência a certos textos da Escritura. E o Catecismo cita 1 Coríntios 3,15. O que fala esse 1 Coríntios 3,15? Diz assim que alguns vão se salvar como que passando pelo fogo. A Igreja viu aí o purgatório. Entende? Então, veja bem, você não vai encontrar na Bíblia a palavra purgatório, porque é uma palavra que foi a teologia católica que criou, porque purgatório vem de purgar, que quer dizer o quê? Limpar. Entende? Então, a tradição da Igreja fala de um fogo purificador, o que se refere a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador. Está escrito aqui. Claro que a pessoa que morre num pecado mortal, pecado gravíssimo, ela não acolheu a graça de Deus até o último instante de vida, bom, essa pessoa ela vai para o inferno, aí para ela não tem mais purgatório. Mas a maioria das pessoas, né, como diz o Catecismo, aquele que morre na amizade de Deus. Muitas pessoas vão morrer na amizade de Deus, mas não estão 100% purificados. Você morre sem pecado mortal, mas tem aquelas sequelas dos pecados veniais. Os egoísmos, as mentiras, as coisinhas que não são, às vezes, pecado grave, mas que mancham também a alma. Bom, então o Catecismo é muito claro. O parágrafo 1032, então é importante ler esses três parágrafos, 1030, 1031, 1032. O parágrafo 1032, ele fala assim, que esse ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada Escritura fala. Onde é que a Escritura fala? Lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, a gente encontra essa passagem que diz assim, eis porque ele, Judas Macabeus, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Veja, no Antigo Testamento, Judas Macabeus, ele liderou aquela resistência contra os gregos que invadiram a Palestina, né? Antíoco Epífanes IV, que era um dos generais lá de Alexandre Magno, e que queria implantar o paganismo em Jerusalém. Uma coisa terrível. Então os macabeus enfrentaram essa questão. Mas teve uma batalha de Judas Macabeus contra os gregos que muitos judeus morreram, porque eles traziam uma espécie de um amuleto no pescoço, que era proibido pela lei de Moisés. Bom, não foi considerado um pecado mortal, mas era um pecado que precisava ser expiado. Então Judas percebeu, eles morreram porque cometeram essa falta. Então o que Judas fez? Macabeus fez uma coleta, mandou para Jerusalém para
fosse celebrado um culto para que os pecados desse povo fossem absolvidos. Então você vê que desde os primeiros tempos a igreja também honrou a memória dos defuntos. É muito interessante, né? A gente vê que a igreja ofereceu sufrágio em seu favor, em especial a missa. Tá? Todas as missas, você vai ver que tem um momento que é a oração, né, pelos mortos. Né? Qualquer uma daquelas orações eucarísticas, são mais quase 10, todas elas você vai ver o momento dos mortos, em que a igreja oferece o sangue de Cristo, a morte de Cristo, pelo sufrágio das almas do purgatório, a fim de que, então, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também, para as almas do purgatório, a gente oferecer esmolas, além da missa, né, as indulgências e as obras também de penitência em favor dos defuntos. Tudo isso está aí no parágrafo 1032 do Catecismo. Bom, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Mas antes de continuar o nosso estudo sobre o purgatório, eu preciso colocar para você o seguinte, né? Canção Nova, você sabe, precisa da sua ajuda. E a melhor maneira de você ajudar a Canção Nova é agradecer a Deus por todo esse conteúdo maravilhoso que a Canção Nova traz para você. Olha, gente, só esse programa aqui, eu acho que já tem quase 30 anos. Toda semana, uma aula de 1 hora sobre aquilo que está no coração da igreja. Veja que tesouro é isso, né? A Canção Nova propicia para você. Então, Deus quer que a gente agradeça, né? Aquele que é fiel no pouco, diz Jesus, lhe será dado muito. Se você é fiel com o seu pouco, todo mês a Canção Nova. E a maneira mais fácil, sabe qual é? Hoje é o Pix, né? pix.doação@cançãonova.com. Qualquer dia do mês, você não tem custo, a Canção Nova também não tem custo para receber, e é vapt-vupt, como a gente diz, né? Então, anote aí, pix.doação@cançãonova.com. É a chave do Pix da Canção Nova, tá certo? E depois também você pode contribuir de outras maneiras, por exemplo, ter um depósito ou transferência em contas bancárias. Qualquer dúvida, telefone para a Canção Nova, 12 31 86 2600, e alguém vai te atender, vai tirar a sua dúvida, vai te orientar qual é a melhor maneira de você ajudar, se é pelo Pix, se é pelo débito automático em conta. Eu, por exemplo, gosto do débito automático em conta corrente. Você autoriza o banco, olha, no dia 10, você pode debitar para a Canção Nova tantos reais da minha conta para... Pronto, você não esquece, o banco também não esquece e você faz a sua doação, ok? Então, beleza. São Paulo fala, né? O importante é você dar com alegria, né? A igreja nem exige que a gente dê 10% de tudo. Não tá, o 10% não está nem na Bíblia, nem no Código de Direito Canônico. O que o Catecismo fala? Cada um de nós é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais, de acordo com as suas possibilidades. Quem tem mais, dá mais, quem tem menos, dê menos, né? E a Canção Nova é uma obra da igreja, aprovada pelo Vaticano. Então, você pode ajudar a igreja através da Canção Nova e outras instituições também. Mas vamos em frente, nós estamos conversando hoje sobre o purgatório. Quero mostrar, quem quiser aprofundar, aqui é apenas uma aula, mas quem quiser aprofundar na questão do purgatório, que a igreja ensina, escrevi esse livro. Escrevi também o que são as indulgências, ok? Nesse ano santo, ano do jubileu, isso é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse programa aqui. Bom, continuando o nosso estudo, o aprofundamento sobre o purgatório, eu queria dizer o seguinte, que as almas do purgatório, elas não podem, isso aqui é muito importante, por si mesmas, acelerar o processo da sua purificação, pois elas são incapazes de ter mérito diante de Deus. Por quê? Porque o período de conquistar mérito é somente durante a vida presente. Após a morte, separa o corpo da alma. Não, você não age mais na sua plenitude, então você não consegue mais ter mérito. Então,
os cristãos na terra podem ser úteis em virtude da comunhão dos santos, que une todos os membros da igreja entre si, a igreja triunfante do céu, a igreja militante da terra, a igreja padecente no purgatório. Né? Então, todos os membros da igreja, unidos pelo Espírito Santo, formam uma comunhão. Né? Então, quem é que socorre as almas do purgatório? Né? A igreja fala que as almas do purgatório estão como que em cadeias. Ora, você não vai prender uma alma numa cadeia. É uma analogia. O que significa isso? Uma pessoa que está presa, está numa cadeia, ela não pode fazer nada. Se alguém não trouxer comida para ela, ela morre de fome. Se alguém não trouxer água, ela morre de sede. Entendeu? É a situação da alma do purgatório. Ela não pode fazer mais nada por ela. Aí você vê a grande caridade que é você rezar por elas, oferecer a missa por elas, oferecer a indulgência por elas, oferecer os sacrifícios por ela, os seus sofrimentos por ela, as esmolas, os dízimos, entendeu? Olha que coisa maravilhosa. Né? Então, esse corpo de Cristo é que trabalha nisso. Aí você entende o que é a comunhão dos santos, que é dogma de fé que a gente reza no credo. Tá certo? Eu queria colocar aqui uma coisa muito bonita que eu encontrei, até publiquei aqui nesse livro, no livro do Purgatório, eu publiquei isso daqui. São 11 frases que o grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, que é do século XVI, ele morreu em 1655, ele falando sobre o purgatório. Olha, um santo doutor da igreja. E ele ensinava, né, a tirar mais consolação do purgatório do que temor. Porque muita gente tem medo do purgatório. Né? Então ele dizia assim, primeiro ponto, as almas ali vivem uma contínua união com Deus. Olha que bonito. A alma não está jogada ali. Não, ela tem comunhão com Deus. 2, estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Se lhes fosse aberto o paraíso, prefeririam precipitar-se no inferno a apresentar-se manchadas diante de Deus. Então, a alma sabe que ela não pode ir para Deus. Se a porta do purgatório estivesse aberta para o céu, a alma não vai. Se ela não se sente ainda perfeitamente purificada. Terceiro, ele fala assim, purificam-se voluntariamente, ou seja, a alma quer se purificar, amorosamente, porque assim Deus quer. Então, como ela quer no purgatório fazer perfeitamente a vontade de Deus, então ela aceita a realidade do purgatório. 4, querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade de Deus. Quer permanecer como Deus quer. 5, são invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem de cometer qualquer imperfeição. Ou seja, a alma do purgatório, ela não é rebelde, ela não é revoltada, ela é paciente, ela entende que ali é um remédio que ela tem que passar por isso. E só de dar graças a Deus, de saber que ela está salva e vai um dia para Deus. 6, as almas, estou lendo aqui o que São Francisco de Sales, doutor da igreja, escreveu. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. A alma ama a Deus com profundidade. 7, são consoladas pelos anjos, nessa purificação que, de certa forma, é dolorosa. E o que é a dor da alma do purgatório? Eu escrevi aqui nesse livro aqui, sobre o purgatório, o testemunho de Santa Teresa d'Ávila, o testemunho de Madre Faustina Kowalska, o testemunho de São João da Cruz. O que eles falam? Qual é a dor da alma do purgatório? Qual é o fogo que queima? Claro que fogo não queima a alma, gente. Fogo queima papel, madeira. Que fogo é esse que queima? É uma dor que a alma sente de saudade de Deus. Os santos falam, nós não somos capazes de entender isso. Os santos pensam que quando a alma se separa do corpo com a morte, a alma tem uma sede louca de voltar para Deus. Por quê? Porque ela foi criada por Deus, tirada de Deus. Então, ela
não sei, você, mal comparando, você pegar, por exemplo, um casal que se ama muito, um homem e uma mulher, série de namoro, noivado, e de repente você obriga a separar os dois. A dor da saudade, entende? Quem já sentiu saudade nessa vida, quem já sentiu solidão nessa vida, sabe o que é a dor de uma saudade. Então dizem os santos que essa é a dor do purgatório. A alma quer voltar para Deus, mas ela sabe que ela não pode. E isso dói. E dói porque ela percebe que ela podia ter evitado isso. Bom, mais ou menos é isso. Bom, depois o santo diz assim, que no item 8 da explicação dele, as almas estão certas da sua salvação, com uma esperança inigualável. Ela não tem dúvida. 9. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Olha que interesse. Eu não sei como é que esse santo doutor viu isso, mas eu sei que São Francisco de Sales era um homem de profunda meditação. Escreveu livros maravilhosos, né? Exatamente inspiração divina, né? Ele fala, as suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Gente, não tem coisa mais importante que você ter paz. Não adianta você ter dinheiro, você ter tudo e você não ter paz. Não adianta. Agora, tendo paz, mesmo tendo dor, tendo problema, você fica tranquilo. Então ele fala que as amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Item 10, ele fala assim, se é grande a dor que as almas sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte do que a morte e mais poderosa do que o inferno. Veja que página bonita que escreve São Francisco de Sales. Depois ele escreveu o seguinte, no item 11, é o último item. O purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. Ou seja, é a misericórdia de Deus que propicia isso. Eu fui buscar isso num livro de Dom Ascânio Brandão, chamado O Breviário da Confiança, um livro maravilhoso que nós publicamos aqui também pela nossa editora, de um grande, discípulo de São Francisco de Sales, o Monsenhor Ascânio Brandão, que já morreu também há muito tempo. Bom, a Bíblia fala do purgatório? Fala. Como eu já disse, a Bíblia ela não tem a palavra purgatório, mas ela fala do purgatório. E aqui eu queria mostrar a vocês alguns textos da Bíblia, que eu coloco aqui nesse livro, de onde a Igreja tirou o embasamento bíblico do purgatório. Né? Embasamento. Então, primeiro, eu queria colocar uma citação aqui de São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, morreu no ano 604, um grande doutor da Igreja, tanto é que ele é chamado de Magno, né? Só tem 2 papas que receberam esse tipo de Magno grande, é São Gregório Magno e São Leão Magno. São Gregório, né, ele explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. Ele dizia assim, no que se refere a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, Jesus. É São Gregório Magno falando. Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro. Está lá em Mateus 12, 31. Então, São Gregório Magno diz assim, Jesus disse que o pecado que não pode ser perdoado nem nesse mundo e nem no outro, é o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o endurecimento do coração. É a pessoa que se fechou para a fé, fechou para a esperança, não quer saber de Deus. Paciência. Né? Mas, então São Gregório Magno chega à seguinte conclusão. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste século, ao passo que outras no século futuro, ou seja, na eternidade. Já que o único pecado, ele disse, que não pode ser perdoado nem aqui, nem depois, é o pecado contra o Espírito Santo, então há pecado que pode ser perdoado depois. Aí São Gregório Magno, do ano 600, ele já falava do purgatório, embasando o purgatório desse jeito.
né? Eu já falei, né? Também do Antigo Testamento, o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, de 39 até 45, né? Lá, e que fala bem claro, veja, 200 anos antes de Cristo, né? Já lá, aquele episódio de Macabeus, né? Que manda celebrar um culto em Jerusalém para o pecado daqueles que tinham morrido em combate. Então você vê que já no Antigo Testamento, né? E aí, Judas Macabeu escreve o seguinte: se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Essa citação está em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 e seguintes, né? Mas, se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram piedosamente, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos seus pecados. Ok? Isso já no Antigo Testamento, né? Bom, outra coisa, outra citação bíblica que a gente vê o embasamento do purgatório, né? Com base nos ensinamentos de São Paulo, a igreja entendeu também essa realidade. São Paulo diz assim: o dia do julgamento demonstrá-lo-á, será descoberto pelo fogo, o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se pegar fogo, arcará com os danos, ele será salvo, porém, passando pelo fogo. Então, esse será salvo passando pelo fogo, né? Que é 1 Coríntios 3,15, a igreja, os teólogos viram aí esse embasamento também do purgatório. Bom, tem mais coisa. Nós vamos fazer aqui o intervalo, mas depois do intervalo eu vou mostrar aí mais outras passagens da Bíblia, do Evangelho, dos Evangelhos, que a gente vê o embasamento bíblico do purgatório. Muito bem, meus amigos, continuando a nossa conversa sobre o purgatório, eu quero só mostrar a vocês mais uma vez 2 lançamentos aqui da editora Cancional. Rezemos pelas almas do purgatório. Agora você está entendendo um pouco melhor por que disso aqui, né? E também aproveito para mostrar um outro lançamento que é sobre, né, um devocionário a Santa Rita de Cássia. Muitas e muitas pessoas são devotas de Santa Rita. A Cancional fez aqui um devocionário, são orações, né, ladainha, né, a Santa Rita de Cássia. Mas continuando a conversa aqui sobre o purgatório, eu estava dizendo que a Bíblia tem um embasamento do purgatório. Infelizmente, quem não acredita no purgatório, nossos irmãos separados, né, protestantes, porque não tem a palavra purgatório na Bíblia, então não aceita. Mas tem um embasamento teológico, né? Então, por exemplo, na passagem de São Marcos, capítulo 3, versículo 29, há uma passagem nítida do purgatório. Veja, a passagem diz assim, Jesus falando, né? Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e o mandará para o destino dos infiéis. O servo que, veja, presta bem atenção, Jesus falando, o servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade do seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com menos golpes. Ora, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, mais se irá exigir. Ora, então se alguns vão sofrer mais golpes, outros menos golpes, o que significa isso? Penas que podem ser colocadas após a morte. Entende? É outra passagem. Uma outra passagem que você encontra, Lucas 12, de 58 a 59. Né? Jesus diz assim, ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te põe na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagar o último centavo. O que é isso?
não sairás dali até pagar o último centavo. Há um embasamento bíblico do purgatório aí. Né? Se você não acertou suas contas aqui, nesse mundo, morreu com essas sequelas do pecado, né? Vamos ter que reparar isso na eternidade. Né? Então, o que Jesus coloca é claro, né? Assume logo uma atitude reconciliadora com o teu adversário, enquanto você está a caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, ao oficial de justiça e tal. Né? Então, esse pensamento repete em Mateus 5:22. Agora eu queria colocar o seguinte: a igreja tira seus ensinamentos em 3 bases: a Bíblia, o magistério da igreja e a tradição. Eu já mostrei aqui a Bíblia, já mostrei também o magistério da igreja, o próprio São Francisco, né, de Sales colocando, e tem também a palavra dos papas colocando, e já coloquei o que o catecismo coloca, o catecismo é o magistério da igreja. Agora eu queria colocar o que a tradição da igreja fala. Veja, Tertuliano foi aquele grande advogado cristão lá do século II, que foi de Cartago, né? Ele confirma o uso de sufrágio na liturgia oficial de Cartago no século II. Referindo-se, por exemplo, a um defunto, ele diz que no intervalo ocorrente entre a morte e o sepultamento do mesmo, será beneficiado pela oração do sacerdote. Olha aí, será beneficiado pela oração do sacerdote, né? Entre a morte dele e o sepultamento. Já se acreditava no século II na oração do sacerdote. Né? Tertuliano lhe dava esse testemunho. A esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágios todos os dias no aniversário de sua morte. Está lá na obra de Monogamia, número 10, de Tertuliano. Tertuliano foi aquele grande, né, cristão que escrevia para os imperadores, né, dizendo sobre os cristãos, vede como se amam. Escrevia para o imperador Marco Aurélio, né, não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso no ano 180, no comecinho do cristianismo. Está aí. Ele dizendo que a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério. Refrigério é sufrágio. Então, vocês estão vendo como é que na tradição da igreja está já arraigado, né, o sentido de rezar pelos mortos. São Cipriano, bispo de Cartago, mártir, morreu no ano 258, olha, lá atrás. Né? Ele refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como um costume recebido da herança dos bispos, seus antecessores. Olha, São Cipriano morreu em 258, ele diz que recebeu dos bispos antes deles, né, a oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos. Então vocês estão vendo que a igreja não inventou esse negócio aí, a questão de 50 anos. Não, estou falando de 1800 anos atrás. Nas epístolas de São Cipriano, é comum encontrar essa expressão assim, oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. Então, há muitas e muitas passagens desses santos doutores ou mártires da igreja. Por exemplo, São Cirilo de Jerusalém, santo doutor da igreja. São Cirilo, ele pregava na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. As famosas catequeses mistagógicas. Mistagógicas quer dizer sobre os mistérios, né? Os sacramentos. São Cirilo ele morreu no ano 386. Olha o que ele diz. 1400 anos atrás. Enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos em geral que entre nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas, ou seja, a missa, por quem se reza enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima, enquanto Cristo no altar, né?
Está lá nas catequeses mistagógicas dele, foi publicado pela editora Vozes, né? Lá na página 38. Então, aí está a tradição da igreja, que é muito importante para a igreja o que está na tradição. Porque a igreja baseia na tradição, na Bíblia e no magistério. E continua aqui uma citação, né, de São Cipriano, dizendo assim: da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, olha aí, da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, né, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiciação junto a Deus clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Então, São Cipriano de Cartago diz: nós pedimos a Deus por nós e por eles, que já foram. Então, a gente percebe que na tradição da igreja, eu estou falando de santos doutores. Você sabe que santos doutores são só 37. Santos doutores são aqueles... Nós já fizemos aqui muitas aulas sobre os santos doutores da igreja, né? São só 37 santos no universo aí de milhares e milhares e milhares de santos canonizados pela igreja. São aqueles que realmente tiveram, né? Bom, ainda o grande São Cirilo de Jerusalém, nas suas catequeses mistagógicas, ele diz assim, ó, abre aspas: em seguida, na oração eucarística, mencionamos os que já dormiram. Primeiro os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que Deus, em virtude de suas preces e intercessões, receba a nossa oração. Depois, rezamos pelos nossos santos pais e bispos falecidos. Olha aí. E, em geral, por todos que já dormiram antes de nós. Acreditamos, diz São Cirilo de Jerusalém, que esta oração aproveitará sumamente as almas pelas quais é feita, enquanto repousa sob o altar a Eucaristia. Ele chama de santa e temível vítima. As catequeses mistagógicas, né? Nessas obras verdes que vocês estão vendo aqui, tem as obras aí, né, desse grande santo, essas catequeses dele, que no final do século IV ele fazia ali na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Santo Ambrósio, bispo doutor da igreja, que, olha, nasceu no ano 340, morreu no 397, século IV, há 1.600 anos atrás. Santo Ambrósio, aquele bispo que batizou Santo Agostinho, bispo doutor da igreja, ali de Milão, né? Ele dava esse testemunho, abre aspas: assim como é redimido do pecado e purificado no homem interior, por algumas obras de todo o povo, aquele que é levado pelas lágrimas do povo, pois concedeu Cristo à sua igreja que por todos resgatasse um, ela que mereceu o advento do Senhor, para que por um só todos fossem remidos. Na obra de Santo Ambrósio, ele deixa claro também a importância da oração pelos mortos. São João Crisóstomo, santo doutor da igreja, patriarca de Constantinopla, morreu mártir no ano 407. Veja, 1.600 anos atrás. Olha, ele diz, refere o seguinte, que os apóstolos instituíram a oração pelos mortos. Olha o que esse santo doutor está dizendo no século IV. Os apóstolos instituíram a oração pelos mortos e que esta lhes presta grande auxílio e real utilidade. Está lá nos comentários que ele faz da Carta de São Paulo aos Filipenses. Em outra passagem, São João Crisóstomo diz o seguinte: façamos nossos sufrágios pelos defuntos e celebremos a sua memória. E aí ele dá um exemplo interessante, ele fala assim: se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício oferecido por seu pai, como duvidaremos de que nossas oferendas pelos mortos lhes proporcionam alívio? Sem hesitação, portanto, demos nossos sufrágios àqueles que já se foram
e por eles ofereçamos nossas preces. Está lá no comentário que ele faz da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, essa realidade do purgatório você encontra na Bíblia, na tradição e no magistério da Igreja. Não tem como a gente ver. Então, gente, nós temos que aproveitar esse ano, que é um ano santo, em que o Papa facilitou ainda mais a gente conseguir as indulgências plenárias para as almas do purgatório. O que é indulgência plenária? É alguma coisa que você faz, autorizado, reconhecido pela Igreja, pelo Papa, que você oferece à alma a oportunidade da purificação total dela. O que é preciso? A Igreja coloca o seguinte: Papa Paulo VI, em 1967, publicou a Constituição Apostólica sobre as Indulgências, 1967. Quando todo mundo pensava que depois do Concílio Vaticano II o Papa fosse abolir as indulgências, pelo contrário, o Papa ratificou tudo na Constituição Apostólica. Porque a igreja não cancela nada que ela aprendeu com o Espírito Santo. Então, para você ganhar uma indulgência plenária para uma alma do purgatório ou para a sua alma, não pode oferecer para a alma de uma pessoa viva. É preciso 4 coisas. Primeiro, uma confissão muito bem feita, renunciando realmente a todos os pecados, com o propósito de não querer mais cometer. Segundo, você rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Terceiro, você participar da Eucaristia, comungar e oferecer a Eucaristia também pelo sufrágio dessa alma que você quer oferecer. E quarto, a quarta condição, aí tem várias alternativas. Durante o ano inteiro, a gente pode conseguir indulgência plenária uma vez por dia. A quarta condição, você tem 4 alternativas. Você pode rezar um terço em família ou na comunidade, diante de um oratório, ou você pode fazer a via sacra na igreja, ou você pode fazer meia hora de adoração ao Santíssimo, ou você pode fazer meia hora de leitura bíblica meditada. Então, isso supre a quarta condição. Então, a quarta condição, você tem 4 alternativas. Neste ano santo, ano do jubileu, o Papa colocou mais uma alternativa, que é o seguinte: onde o bispo considera que uma determinada igreja é jubilar, por exemplo, aqui em Lorena, a Catedral de Lorena, o bispo colocou como igreja jubilar. Ou seja, se você fizer uma peregrinação até essa igreja e for ali nessa igreja fazer algumas orações, rezar o credo, Pai Nosso, Maria, ou assistir à missa ali, pronto, você supre a quarta condição. Isso no ano santo. Né? Então, veja bem, gente, nós temos a oportunidade de uma vez por dia ganhar uma indulgência para uma alma do purgatório. Que tal você fazer uma relação de todos os seus parentes falecidos, do lado do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, seus tios, seus sobrinhos, e cada dia você oferecer uma indulgência para uma alma dessa? Tenho certeza, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, se você retirar uma alma do purgatório, quando ela estiver no céu, ela vai retirar você do purgatório também. Amém? Fiquem com Deus. Se tiver algum diácono aí ou sacerdote nos acompanhando, peço que encerre o nosso programa com a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.